Uma boa noite a todos. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de saúde, paz, vitória. Vamos agora orar pela palavra do Senhor que será lida e que Deus fale conosco poderosamente, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Então, vamos clamar. Antes disso, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no nosso canal e que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, que o Senhor venha, deixa seu comentário, o que você acha, o que você deseja, qual é a oração que você precisa, o que está acontecendo, que o Senhor é Deus e vai intervir nesta causa e vai dar vitória e vai operar maravilha na sua vida e no nome de Jesus Cristo, que é sobre todo nome. Então, vamos, deixa seu like aí, se inscreva no meu canal. É de graça, não paga nada e o Senhor vai te abençoar e vai te conceder as grandes vitórias, sobre a sua vida e sua casa e sua família. Mas tem que clamar, porque sem clamor não existe jeito. Se tu não clamar, não existe jeito. Tem que invocar, tem que suplicar e derramar clamar, derramar sua lágrima, chorar diante do Senhor, e Ele vai dar a vitória, o que você precisa. A Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Jeremias, então leia a palavra de Deus e clame a Deus, que Ele fará maravilha na sua vida. E Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele cria, Ele é Criador, Deus Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Feche seus olhos, inclina vossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus livramentos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora poderosamente. Glorifica o Teu nome em nosso meio e nos dê vitória e bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Abre a sua Bíblia, é a continuação do rei Davi. Abre abre a sua Bíblia em 1 Samuel 1,13. 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 13. Por 1 Samuel 1,13. Confirma aí. Diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Olha aí, tem que clamar. A Ana, ela no coração, ela estava passando uma luta muito grande, uma prova grande, problemas, e ela era estéril. E a Penina, ela tinha filhos. E ela ficava amargurada porque ela queria um filho. E ela queria dar um filho ao marido dela. E ela clamava, e nada.
o clamor já não saía a voz. Ela, no seu coração, ela, por dentro, ela gemia e clamava ao Senhor. Mas a Bíblia diz que, né? A Bíblia fala que ela clamava, falava e só moviam os seus lábios. Só os lábios de Ana se moviam. Quer dizer o quê? Tem que clamar. Se não clamar, a luta é grande, clama. A luta está apertando, clama. O vento está soprando, clama. Se não clamar, não tem jeito. Se não invocar o nome do Senhor, não tem jeito. Então clama, invoca o nome do Senhor, que Deus fará maravilha na sua vida. E você vai ver, né? Agora entra aqui, 1 Samuel 16:14. Primeira Samuel 16:14, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha, da parte do Senhor. Aí Davi foi chamado. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 16, 14. E em diante. Vai até o 23. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aí diz aqui, então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor ao seu servo, que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e ele achará melhor. Então disse Saul e aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra. E sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Aí a Bíblia diz aqui: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão e de odre, de vinho e de um cabrito, e enviou a Saul pelas mãos de Davi, seu filho. Então, assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e amou muito, e foi o seu pajem de arma. Davi veio e tocou, espírito maligno saía. Sabe o que quer dizer? Louva na sua casa, louva a Deus na sua casa, louva a Deus aonde você estiver. Se está assombrando você, começa a louvar ao Senhor, começa a clamar ao Senhor, e ele vai embora. O inimigo persegue mesmo, mas é necessário que você esteja perante o Senhor.
sempre ligado, sempre clamando, porque senão não tem jeito, não adianta chorar. Deus permite o vento. Tem gente que diz que Deus não faz o mal, mas Ele permite o mal. Ele faz o mal, porque Ele também permitiu que Sodoma e Gomorra fosse. Ele falou, vá lá, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele não falou, o diabo vai destruir. Não, ele falou, vou. Ele pegou, foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu com o dilúvio, aquele povo, só preservou Noé e sua família. Como Sodoma e Gomorra, ele preservou Ló e sua família. O resto ele matou tudo. Não foi o diabo. Então ele destrói sim. Ele faz. Só basta você clamar que ele não faz. Se você ficar dormindo, não vai acontecer nada, não vai sair nada da sua casa. Não vai ser abençoado nada da sua casa. Mas se você buscar o Senhor destrói os inimigos teus e dá vitória, em nome de Jesus. Vamos clamar aqui. Agora, vamos entrar. E a partir de então, Davi andou por lugares afastados e áridos na tentativa de manter-se vivo. Este esteve em Ramã, junto de Samuel. 1 Samuel 19, 18 a 20. 18 a 20. 19, 18 a 20. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramã, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram eles a Samuel, e ficaram em Naiote. E ficaram em Naiote, e anunciaram-lhe a Saul, dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramã. Então enviou Saul mensageiro para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidiria sobre ele. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, e os quais também profetizaram. Então foi também eles, mesmo a Ramã, e chegou ao poço onde que estava em seco, e perguntando disse, onde está Samuel e Davi? E disseram, eis que estão em Anatote, em Ramã. Então foi Anatote e Ramã, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e profetizando até chegar em Anatote, em Ramã. E eles também despiu das suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Então, Davi, a Bíblia fala aqui,
a Bíblia fala que, 19, 18 a 20, né? 18 a 20, que, e assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel em Ramã, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram eles a Samuel e ficaram em Anatote e anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi estava em Anatote, em Naiote, em Ramã. Viu? Aí Davi foi lá para participar de falar com Samuel sobre o que está acontecendo, da perseguição de Saul, né? E a Bíblia diz aqui, 1 Samuel 21, 9. 21, 9, diz assim, então veio a Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e ao qual te ordenei. Quanto ao jovem, apresenta-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dai-me 5 pães das minhas mãos, o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos venderam desde ontem e ontem, quando eu saí do corpo, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificava outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, um pão sagrado, deu um pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da propiciação, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote a espada de Golias, filisteus,
a quem tu feriste no vale do Carvalho. E eis que ela aqui está, envolta de pano detrás do efode. E se tu a queres, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante da mar? Então, aqui, só até aqui, eu falei o 9 e passei por 10. Ia por 10. Então, o que acontece? Saul não estava satisfeito, queria matar Davi de qualquer maneira. A perseguição era grande, a luta era grande. E Deus ali, ele começou a agir. E Davi entrou num templo, né? Sacerdote, homens de Deus, e pediu ali, e pegou a espada de Golias, né? E começou, Davi já foi avisado, ó, ele já sabe onde você está, ele está vindo para cá. Aí o que aconteceu? Deus mandou Davi sair. Davi saiu dali, só que Saul chegou ali e matou todos os sacerdotes, né? Por ciúme, porque estavam apoiando Davi, né? Aí diz, Samuel 9. Ó, aí diz a parte aqui, ó. Em Gate, junto ao rei Aquis. 1 Samuel 21, 10, né? 21, 10 diz assim: e Davi, ó, se levantou-se e fugiu naquele dia em diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Ele veio a Aquis, rei de Gate, né? Ó, agora até o 15, vamos ler até o 15. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantavam destes nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contradiz, dizendo diante dos olhos dele, e fez-se como doido diante das suas mãos. E esgravata, que é que ele está falhando, e esgravava nas portas do portal, e deixava correr saliva pelas bordas, pelas barbas. Vê? Ele teve que se fazer de doido para apresentar diante daquele que era inimigo, né? Ouviam falar de Davi, que Davi era 10 milhares, Saul era milhares, né? E eles temiam Davi, só que Davi ali estava na mão deles, não estava ali para falar com eles. Então teve que se fazer de doido, né? Aí disse: e Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava e salivava, né, salivas, engravatava nas portas
do portal e deixava correr salivas pelas barbas. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim, doidos, para que trouxeste este que fizeste doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Né? Ali ele pensava que Davi estava doido, só que na hora que os homens se afastaram, Davi conversou com ele, ficou bom, né? E conversou com ele. Então Deus, ele faz assim, trabalha de uma maneira diferente, né? 27, 1 Samuel 27, 1. De 1 a 7. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei nas mãos de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens, e com ele estava Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e seus homens, cada um na sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoa e as Zerelita e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, então cuidou mais em o buscar. Em Gate não cuidou mais em buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graças aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Zeclac, pelo que Zeclac pertence ao rei de Judá até o dia de hoje. E o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Davi, teve que ficar fugindo, porque o cara estava perseguindo, ele foi para uma terra dos filisteus, ali habitou, aqui deu a terra para ele habitar durante um tempo, né? Porque senão era uma luta. Mas Deus permitiu isso para Davi, para provar Davi. Para provar. Deus nos permite lutas para provar nós, né? Não é para provar, para saber se você vai suportar.
Porque ser pastor, ou ser qualquer coisa de ministério, ou ser cristão é difícil. Então, Deus permite as provas para que a gente venha ver o que queremos, né? Aí diz aqui, ó, na caverna de Adulão, 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. 22:1, ó. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Viu? Ele escapou, Davi escapou para a caverna de Adulão e ali ficou, né? E os seus irmãos foram acompanhar ele, viram que eles estavam ali, foram ao encontro dele, né? Porque Davi foi escolhido pelas mãos de Deus, Saul foi escolhido pela mão do povo. Então, Deus, ele olhou, Deus livrou Davi, permitiu ele passar nessa luta, nessa prova, e livrou Davi de todo o mal, né? Ó, no bosque de Orete, ó, 1 Samuel 22:5, versículo 5, que diz assim: porém o profeta Gate disse a Davi, não fique naquele lugar forte, vai à terra e entra na terra de Judá. Então Davi se foi e veio para o bosque de Orete, né? O profeta guiava Davi, porque sabia que Davi era escolhido. O profeta acompanhou, o profeta Gate acompanhou Davi e acompanhou a escolha de Samuel, o profeta Samuel, a ungir Davi. E no deserto de Zif, por 2 vezes, né? A 1 Samuel 23:14 diz assim, ó: e Davi permaneceu no deserto, no lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Davi não o entregou nas suas mãos. Porém Deus não o entregou nas suas mãos, porque Deus tem um propósito. Deus ia entregar Davi na mão dele, por quê? Por quê? Se Deus escolheu Davi, ungiu Davi, foi escolha de Deus. E Deus deu vitória a Davi, né? Deu vitória, né? Ó, aí diz aqui, ó, em 1 Samuel 23:24, diz assim, ó: então se levantaram eles e foram a Zif diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maol, na planície à direita de Gessimon. Olha só, Saul foi buscar de um lado e ele foi para o outro, aonde Deus mandou, né? Nos lugares seguros de Engedi, né? 1 Samuel 23:29. Que diz assim: e subiu Davi dali e ficou em lugares fortes de Engedi. Ele ficou no lugar forte de Engedi e no deserto de Parã, próximo ao Maol. 1 Samuel 25:1-2.
né? Diz assim, e faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu no deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto de Nabal, tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: sobe ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Ele foi para pedir ajuda, né? Para pedir um apoio, alimento, né? Mas Nabal era um homem duro, maligno. A Bíblia diz que ele era maligno. E a mulher dele era bonita, mulher bonita e mulher amorosa. E Nabal era maligno. Então Davi foi pedir ajuda a ela, né? E ele é durão, né? A Bíblia fala aqui, né? Davi foi acossado por Saul até os últimos dias deste filho de Quis, mas sempre esteve protegido pela mão do Onipotente. Salmo 17, abre a sua Bíblia. Salmo 17. Dezessete, 8. Guarda-me como a menina do olho, e esconde-me na sombra das suas asas. O Salmo 17:8 diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me nas sombras das suas asas. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me nas sombras das suas asas. É o Salmo 17:8. Entra na palavra aqui, aí diz, a Bíblia diz assim: mesmo tendo sido ungido rei muitos anos antes, Davi só ascendeu ao trono quando Saul morreu. Obedecendo a ordenação divina, Davi retornou a Judá. E em Horebe foi ungido pela segunda vez rei daquela tribo. 2 Samuel 2:1-4. Viu? Ele só ficou em paz quando Saul morreu. Deus matou Saul. Acabou. Deus rejeitou. Quando Deus rejeita aquela pessoa e cisma de querer tocar,
de tirar do caminho, ele desce a espada. Deus matou Saul. Não foi Satanás, foi Deus que matou Saul. Né? Por quê? Saul era mau. Saul não obedeceu. Saul foi criado, como eu sempre falo, Saul foi escolhido pelos homens. Davi foi escolhido por Deus. Você é escolhido por quem? Pelos homens ou por Deus? Porque temos que ver. Né? Tem gente que não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelos homens. Tem gente que é ungido pelos homens, não por Deus. Quantos estão aí? Então Deus quer saber, você foi escolhido por quem? Por Deus ou pelos homens? Né? Aí diz aqui, ó. 1:4. 2 Samuel 1:4. Não, 2 Samuel 2, de 1-4. De 1-4. 2 Samuel capítulo 2, de 1-4. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? Para onde subirei? E disse: para Hebrom. E sucedeu Davi para lá. E subiu Davi para lá, e também as suas mulheres, Ainoá, a Zerelita e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E fez também Davi subir aos homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Depois, né? Aí diz aqui, lê o último, né, até o 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram a Saul. Né? Aí a Bíblia diz aqui, depois disso foi deflagrada uma guerra civil entre a casa de Davi e Saul. 2 Samuel 2, versículo 8. Né? 2 Samuel capítulo 2, versículo 8. Porém Abner, filho de Neir, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Nahanaí, e constituiu o rei sobre Gileade e sobre as Suritas, e sobre Jeriel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da cidade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos mais, e os da casa de Judá e saíram a Davi. E foi o número dos dias de Davi, que reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses.
É, 7 anos e 6 meses Davi reinou ali. E a Bíblia diz aqui, ó. E a Bíblia diz assim, ó. 2 Samuel 3-5. 2 Samuel capítulo 3. Versículo 5. E o 6º Itreão de Egra, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Né? A Bíblia fala, né? E está aqui, ó. E o capitão nos capítulos sequentes, 2 Samuel 3:5, o autor sagrado informa-nos que Davi saiu vitorioso sobre a casa de Saul, após uma guerra que durou 7 anos. Viu? Davi saiu vitorioso sobre a casa de Saul após uma guerra que durou 7 anos. Né? A partir de então, novamente em Hebron, Davi foi constituído rei sobre todo Israel. Né? 1 Samuel 2 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 4. Que diz assim, de 1 a 4. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo. Então Davi e a Davi nasceram filhos em Hebron, e foi seu primogênito Amon de Ainoá, o Zerelita, e o seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maacá, filho de Talmai, rei de Cus, e o quarto Adonias, filho de Ragite, e o quinto Cefatias, filho de Abiatar. Então, Davi foi vitorioso e foi rei ali naquela cidade e foi abençoado, teve filhos, né? E a Bíblia diz aqui, e o monarca escolhido por Deus conquistou Jerusalém, nomeando-a a nova capital do reino, né? 2 Samuel 5, de 6 a 10. 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel 5, versículo 6. E partiu o rei e os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falavam a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrarás, Davi, aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi, porque Davi disse:
naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Aí diz assim: assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificado em redor deste Meló até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então está aqui, Deus sempre foi com Davi, escolheu Davi para a batalha, né? 2 Samuel capítulo 6, né? Fala aí, ó, 2 Samuel capítulo 6, né? Versículo 1, diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, né? Davi foi crescendo, Deus era com ele, né? Se Deus é contigo, você cresce. Se Deus não for contigo, você não vai crescer, né? Então vamos só até aqui. Que Deus abençoe, né? Deus dê vitória, Deus dê saúde. Vamos orar e agradecer por esse estudo e que Deus lhe dê a bênção. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, abençoa cada vida. Visita agora cada família, cada coração, salvando, libertando, curando e dando vitória, dando saúde, força e renovo. Venha abençoar cada vida, venha operar maravilha e venha dar a tua bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. Amém. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.